Olá, bem-vindos a mais um programa A Vida é Assim, que traz só gente interessante, vocês sabem disso, né? Na temporada do ano passado, a gente fez um mix e agora com essa temporada Oráculos e Terapias, tenho certeza que você vai gostar de todos que já passaram. Se você quer assistir todos os outros episódios ou todos os outros programas, você que é do YouTube, aqui em cima vai aparecer um link para você ver tudo que tem, acho que já são mais de 50 programas que já foram pro ar. E aproveita, se inscreve, compartilha. Você que é do Facebook também compartilha. Você que é do Instagram aqui, deixa seu comentário, segue a gente pra gente saber, né, se você tá gostando do que a gente tá trazendo. Então, na temporada Oráculos e Terapias, hoje um bate-papo com a Márcia de Paula. Ela é consteladora familiar. Você sabe o que é constelação familiar? É uma terapia que vem ajudando muita gente. E ela vai explicar isso pra você agora. Bom, eu falei que você é consteladora familiar, Márcia, mas você é muito mais que isso, né? Essa mulher faz trocentas mil coisas, vocês não estão entendendo. Olha, eu acho que eu já fiz mais. Mas agora, a gente também passa por um processo, né? E aí a gente vai aprendendo que nem tudo é pra gente, né? Cada um veio, e isso já tem a ver até com o assunto da constelação, né? Porque cada um já vem com um código na sua alma daquilo que realmente vai fazer que anima. Mas buscar pelo autoconhecimento foi aonde começou o meu caminhar mesmo nessa jornada de despertamento, de autorresponsabilidade, de cura. Eu brinco, né? Eu falo que eu fui buscar primeiro a PNL, porque eu passava com outros tipos de terapias. E aí eu achava que tinha muito julgamento, sabe? Às vezes, em vez de eu sair bem de lá, eu saía mais culpada. Eu falava, tem alguma coisa errada? E deve ser eu que sou, né, meio doida. Então eu quero saber melhor como funciona a nossa mente. Aí eu fui buscar pelo curso de PNL, que é o Master, primeiro é o Practitioner, né? E aí depois tinha o Master Practitioner, que é a terapia mesmo, uma vivência de 9 dias e tal, no lugar, né, separado. E aí quando eu cheguei no Master Practitioner, eu conheci a constelação. Eu estava com um problema com o meu irmão, e aí o rapaz que estava lá, não tinha nada a ver, né, com o trabalho, mas ele fazia curso de constelação. E aí ele falou, não, isso daí dá para tratar assim, assado, não sei o quê. Eu falei, então eu quero ver como que é isso. E aí juntei lá um tanto de gente, depois até o que facilitava, né, o curso pediu pra gente parar um pouquinho, porque a gente estava trabalhando. Que o pessoal queria ficar até tarde fazendo constelação e no outro dia não chegava na hora certa para começar o curso. Enfim, dali eu vi que, assim, os meus problemas estavam todos na minha relação com a minha família. Que coisa. Principalmente com a minha mãe. A gente tem muito problema com a mãe, né, com o pai, né? Muito. Bom, antes da Márcia você entrar aí no que é a constelação familiar, fala um pouquinho do seu currículo. Você faz a constelação familiar, apometria, coaching, PNL, reiki, barras de axis e radiestesia. Puxa vida! Tá vendo? Qualquer problema que você tiver, essa mulher resolve, amiga. Não! Qualquer situação que a sua vida esteja emaranhada, enredada, te impedindo de ir pra vida, pra tomar o sucesso, a alegria, o potencial que você tenha, mas que você queira, você pode me procurar, que eu tenho certeza que eu tenho um caminho pra te ajudar.
E eu, nessa busca de terapeutas e passar pelo atendimento primeiro para falar com propriedade, não para aprovar, mas para falar com experiência, né? Que fez muito sentido para mim, eu participei, né? Não como constelada, mas eu fui participar, não sei o nome correto. Chama grupo de constelação. Grupo de constelação para conhecer. Eu já tive uma catarse gigante, não foi? Demorei umas 2 semanas para entender, vomitei, passei mal. Uau, foi um uau na minha vida. Então, a gente chama isso de carona, mulher. Carona. Você foi uma ótima pessoa para pegar carona. E aí eu falei umas coisas lá na dinâmica, mas eu vou explicar como que é a dinâmica, que eu nem sei porque eu falei, e foi a chave da solução da menina, né? Olha, eu não sabia de nada. Então vamos lá entrar na constelação. Dá vontade de falar de muitas outras coisas, né? Mas enfim, vamos focar na constelação. O que é a constelação? Nossa, eu acho que essa pergunta é o que a maioria das pessoas, né, que escutam falar de constelação perguntam e é difícil de dar uma resposta concreta, né, e objetiva. Porque o Bert Hellinger, né, que é o alemão que eu falo que ele constituiu, né, esse formato, porque ele já conhecia, né, a constelação sistêmica familiar, né, na verdade, com a Regina Satir nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então já tinha esse movimento de terapia familiar. Ele foi aprimorando e trouxe também, estudou com Milton Erickson, né, hipnose, mais a PNL, Gestalt, enfim, envolve várias ferramentas numa só. Mas o principal, né, ele encontrou 3 ordens do amor, porque ele percebeu que se a gente não estiver nessas ordens, a gente vai trazer uma desordem na nossa vida. E essas 3 ordens ele chama de pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Então, no pertencimento, eu vou ser bem objetiva, né? No pertencimento, são os movimentos que mostram se a gente está no nosso lugar. Então, por exemplo, se a nossa mãe teve um aborto e não foi visto isso, e foi tratado apenas como um aborto, não como uma vida, né, que de alguma maneira viveu por dias, semanas no ventre dela, esse aborto, ele tem um lugar, mas se ele não é reconhecido, e não é só reconhecido na mente, é reconhecido no coração. Né? Se talvez a minha mãe tivesse esse aborto, ou esse aborto não tivesse vingado, ela fala, não, só quero ficar com esse filho. Eu não teria espaço para estar aqui, né? Então, olha como é importante a gente olhar quem deu lugar também pra gente. Então, no pertencimento, ele traz essa dinâmica oculta do que está fora da ordem do pertencimento. Tem várias maneiras de olhar para isso, mas eu vou dar esse exemplo por enquanto. Então, quem não estiver no seu lugar pode estar ocupando o lugar de um antepassado, por exemplo, que foi excluído pela sociedade, pela religião, pela própria família. E aí a gente começa a viver o destino difícil desse antepassado. Se foi um avô, por exemplo, né, alcoólatra, e a família excluiu, então o meu pai não quer saber desse pai dele. E aí eu venho como um filho reverenciando, né, conectado para trazer o meu avô de volta, porque meu avô, se não fosse meu avô, não teria meu pai, se não tivesse meu pai, não teria a mim. E aí é onde eu começo a viver essa dinâmica oculta para trazer o destino de volta do meu avô no sistema e ele ser reconhecido. Então, olha só que emaranhado por uma falta de ordem. Então, a ordem é pertencimento. A hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência. Então, eu costumo falar muito hoje, né, com os pais. Muitos filhos, né, eles têm mais acesso hoje, né, à internet, à informática. E muitos pais, pelo menos da minha época, né, minha mãe tem 84 anos, vai fazer segunda-feira que vem, então ela não sabe nada de informática, até para um celular para ela é um desafio. Então os filhos, né, que têm os pais com essa dificuldade, os filhos vêm com uma postura muito arrogante e tratam os pais como se os pais não sabem de nada. Só que quando ele fala da hierarquia, quem chegou primeiro tem precedência, ele está falando da vivência, ele não está falando do currículo. E faz muito sentido, né? Porque quem tem o primeiro filho é de um jeito, né? Você tem filhos. Lidar com o primeiro filho é um desafio, uma descoberta. Lidar com o segundo já não é mais fácil. Então é a vivência que ele está dizendo. Nós não estamos falando, né, de quem tem mais, quem pode mais. Então, na hierarquia, quem chegou primeiro tem precedência. Quem vem depois é menor. No caso, os filhos se sentirem pequenos, honrar e agradecer a vida que receberam dos pais.
E hoje o que a gente mais vê são filhos arrogantes, né? Humilhando os pais ou até mesmo excluindo os pais por alguma situação que não é de acordo com o que o filho gostaria. E muito acontece, eu vejo, no casamento. Então, muitas vezes, né, esse homem teve uma noiva, por exemplo, e não deu certo. E aí ele vem e anos depois encontra essa mulher e casa com essa mulher. Só que quem chegou primeiro na vida dele, até de experiência emocional, foi a noiva. E essa mulher não quer nunca ouvir falar dessa noiva. Muitas vezes, na dinâmica oculta, eles têm uma filha e esta filha começa a espiar por essa noiva. Então, esta filha começa a ser a noiva do pai, a concorrente da mãe e maior que a mãe. E aí, esta filha não consegue tomar a vida dela, não consegue ter um relacionamento equilibrado, às vezes não consegue nem casar, que a gente chama de filhinha do papai. Já está casada com o pai. Sim. Olha que dinâmica oculta. Gente, vocês estão ouvindo, deve estar começando a se identificar, né? Começando a ver que as coisas podem ser assim. E por isso que é um fenômeno. Eu estou dando exemplo até para tentar explicar. Porque nesse fenômeno a gente consegue acessar esse campo do pai. O que este homem viveu, o que ligou ele de alguma maneira entre o equilíbrio entre dar e receber. Porque daí eu vou, né? Então, hierarquia segunda. A terceira é equilíbrio entre dar e receber. Então, nos nossos relacionamentos passados, a gente teve um ganho e uma perca. É natural, né? E se a gente, principalmente no relacionamento, se a gente não tem esse equilíbrio, né, do relacionamento, da troca, isso também serve para colegas de trabalho, profissão, né? É o equilíbrio mesmo entre dar e receber. A gente vai sempre ou estar em dívida ou estar na culpa, que é assim, recebi demais, Não mereço. Não mereço, exatamente. Aquele que dá demais não permite que o outro também retribua. E aí tem várias conotações para isso aqui ter acontecido. Às vezes já começou lá na infância, a mãe dando demais, ou vivências que a mãe passou, que queria demais do pai, o pai não deu, então o filho deu no lugar. Que interessante. Então, a constelação, ela destrincha, ela coloca tudo no seu devido lugar. Com a ordem. Com a ordem. Uau, que perfeito. Peraí, tem mais, eu tenho que dar um recadinho para você agora da Luciana Nunes. É aqui o estúdio onde a gente grava todos os programas da Vida é Assim, é nesse estúdio aqui. Conhece aí um pouquinho o trabalho dela. Da Luciana Nunes, agora comecinho de ano, né? Você quiser tirar umas fotos de trabalho, profissionais, é aqui nesse estúdio aqui, conhece, liga lá pra ela, que aqui tá o contato aparecendo do trabalho dela, entre em contato, pede um orçamento, você vai gostar muito do trabalho dela. Assim, então, você disse que somos em são três pilares, né? Três ordens. O pertencimento, hierarquia E equilíbrio entre dar e receber. E aí, na prática, você deu exemplos incríveis, né? Que muita gente já deve ter se identificado. E na prática, como que essa dinâmica funciona? Então, daí ele chama, né, desse campo fenomenológico, porque a gente consegue até acessar, né, situações que o pai passou na infância, ou que o antepassado passou, sei lá, 2 gerações atrás na guerra. Então, de acordo com os movimentos e a postura do representante, então, como que funcionaria isso na prática com pessoas, né, que foi o que você participou. Uma pessoa vai e leva o tema dela. Eu quero constelar
minha gordura. Eu não estou conseguindo emagrecer, eu não era gordinha, e agora, sei lá, depois dos 30, não tem que explique. E eu quero constelar o que está me causando esse excesso de gordura. Então a gente coloca uma pessoa para representar ela e uma pessoa para representar o tema dela. E ela dela. só fala isso. Só isso. Mas sem mais informações. Nada. Quando eu costumo dizer que nós somos um pêndulo, né? Porque nós somos um canal, né, de recebimento da energia positiva e negativa. Então, essas pessoas, ela entra nesse campo que ele chama de fenomenológico, mas que está ali a memória do que tem nela para estar acontecendo aquilo no inconsciente dela e levando ela a esse movimento. O corpo dela quer dizer alguma coisa com isso. Então, de acordo com os movimentos dela e do representante, eu sei se está ligado com a morte de alguém, se está ligado com o trauma, se está ligado com a mãe, com o pai, se está ligado com algum pacto, se está ligado com algum segredo de família. A postura dos representantes. Então, os movimentos dos representantes são essenciais para a gente acessar o facilitador, né? O constelador, acessar qual é o assunto a ser tratado ali. Então vamos lá. A pessoa chega lá com o tema e eu tô lá participando como aconteceu. Aí você escolhe, sei lá, quantas pessoas colocar ali nessa situação. A princípio, ela escolhe alguém. 2 pessoas, ela e o representante do tema. De acordo, por exemplo, se ela fica com o representante dela fica com um olhar muito fixo para baixo, eu já sei que tem alguém morto ali. A alma dela está olhando para alguém que está faltando. Então eu peço para alguém deitar. Essa pessoa deita, dependendo da postura, eu sei se a pessoa foi um aborto, ou se foi assassinado, ou se está sofrendo, ou se... de acordo com o movimento. E aí eu começo a colocar mais integrantes, porque o campo vai me trazer. E o Bert Hellinger trouxe muito a clássica, que é assim, trabalhar pai e mãe, essas 3 ordens. Põe, movimento, interfere sim, troca, é assim, e aos poucos ele foi... Imagina o quanto esse homem passou há 40 anos atrás, né, de crítica, um alemão ainda, né, se hoje ainda tem julgamento, imagina antigamente. Não, e ele trouxe pra gente, né, uma cura mesmo na alma. E passou por muitas coisas até chegar nesse movimento, que é o que ele diz, né, que com ele chegou até a medial, e a Sophie Hellinger deu esse nome de nova abordagem. Que a gente não fica perguntando mais nada, simplesmente coloca e deixa o campo trazer. Só que para ter esse campo, você tem que ter percepção, você tem que ter acuidade, você tem que buscar a sua intuição. Não é simplesmente só coloca lá e deixa que tudo acontece. Você é um facilitador do movimento de cura. Então, se o facilitador também deixa isso correr, às vezes pode abrir portais que não tem nada a ver com aquele assunto, mas a pessoa às vezes está enredada também com esse assunto. Então a gente tem que ter esse direcionamento, né, esse discernimento para esse trabalho que é muito sério. Mas é um fenômeno e assim, ó, a cura acontece na alma, inclusive da sua experiência. Você entra no papel que tem a ver com assuntos seus, você não precisa falar nada. E quando se tem a catarse como você teve, você pegou, eu brinco, né, pegou a carona sentada no banco da frente. Porque aquele assunto, aquele dia, a sincronicidade do universo trouxe você porque a sua alma também quer resolver esse assunto. Mas talvez a consciência ainda te prende, o ego, o medo, né? São várias coisas. Mas pensa que lindo um trabalho desse em grupo com essa profundidade. Então não é só o constelado que ganha, é quem participa também. É um pedacinho, né? Em vez de tirar o band-aid de uma vez, você vai tirando aos pouquinhos. E vai se abrindo mais para aquela cura. E nesse fenômeno, eu já vi casos de acontecer, por exemplo, uma maldição de família. Aconteceu lá, o bisavô foi amaldiçoado, sei lá, por um monte de motivos que aconteceu lá no passado. Isso vem reverberando não só para aquela pessoa, mas para todo o sistema dela. Eu já vi constelação onde a pessoa trouxe um trabalho que ela não sabia explicar, e que a constelação trouxe, que foi feita a amarração. Teve uma magia para aquilo estar, né, impedindo a pessoa de viver em paz. E do nada vem força, parece que a janela pede para abrir, entra vento e acontece uma coisa ali que é um fenômeno. Mas é uma limpeza,
é tanta luz, eu falo arrepio, é tanta bênção que eu falo para a pessoa, eu que tenho que agradecer a pessoa de trazer esse tema para um trabalho desse. Então pode levar, a pessoa pode chegar com qualquer situação de objeto, você falou da pessoa que quer emagrecer, né, com dificuldade de engordar, no trabalho, qualquer coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, todas as vezes que eu vou comprar um carro, eu tenho muito problema para comprar um carro, é muito sacrifício, troco o carro, começa o carro, dá problema, vai constelar o que está acontecendo. O carro só é representação do que tem em você. E aí você coloca uma pessoa para representar os objetos, tudo, coisa e tal. Casa, negócios, né, empresa, por exemplo. Hoje eu não atendo mais, eu tive uma empresa chamada SDP Coaching, que a gente fazia trabalho só para empresas. E aí, dentro de uma empresa, né, sem citar nomes, eu fui trabalhar, o gerente estava tendo muitos problemas, e aí a gente colocou o gerente e as empresas que tinham nesse polo. O gerente queria ser pai de todo mundo. Olha isso. Olha para você ver a postura, aí a gente vê a desordem. Porque daí, como gerente querer ser pai de todo mundo, né, dos empresários que estavam lá, ele já não respeita o próprio pai dos empresários. E os próprios pais dos empresários também não vão ter pulso firme, porque o pai que traz a confiança, a coragem, a ir para o mundo. Então projetavam nele um pai. Pensa, do equilíbrio da RCB e da hierarquia, zero ordem. E aí como que ia poder dar certo esse trabalho? Os empresários não conseguiam ter força para fazer as suas empresas ir para frente, e esse gerente vivia sobrecarregado, não tinha vida para a própria família. E ia acabar doente. Aí você detecta uma situação dessa, e onde está a virada da chave? No que eu percebo das 3 faltas das ordens. Então, por exemplo, vamos pegar numa empresa uma pessoa que está tendo problema na sua equipe. Ele é um supervisor e está tendo problema na sua equipe. Sempre deu certo, trabalha lá 10 anos naquela empresa e começou a dar muito problema. A gente começa a colocar cada representante, né, para áreas de líderes, e talvez a gente vê que um líder, ele chegou lá por último. Foi, sei lá, quem era antes foi aposentado. E aí chega um novinho, cheio de novidade, cheio de currículo, mas sem experiência. E aí quando ele chega para liderar essa equipe, ele quer que seja do jeito dele. Ele não respeita quem chegou antes. E tudo que aqueles funcionários liderados deram para a empresa chegar onde estava. E o supervisor não percebe isso. Só acha que, como ele tem currículo, ele não tem experiência, mas ele traz a novidade, que é o melhor cargo. Mas se ele, pode até ser, mas se ele não respeitar tudo que foi nutrido antes para até ele ter aquele lugar para trabalhar, para começar a sua experiência, já vai dar problema. Deu problema nessa área, vai dar problema com todos os outros. Então é como se fosse um quebra-cabeça. Né? Nem um quebra-cabeça. É assim, a peça que está faltando, né? A peça que encaixou errado. Sim. Então dá pra gente constelar tudo que você imagina. Se você não está conseguindo engravidar, já fez tratamento, já pode constelar. Segura. Peraí. Um recadinho para você agora da Escola de Inglês Influx. Algumas expressões em inglês não podem ser traduzidas literalmente. Um bom exemplo disso é essa que vamos trabalhar hoje. E se vocês ouvissem alguém dizendo "When no one was looking, I ducked out"? To duck out é um phrasal verb que significa sair de fininho, sair à francesa, sair sem ser percebido, escapar. Reparem também que, para falar sair de fininho de algum lugar, sair à francesa do casamento, sair sem ser percebido da festa, escapar de uma responsabilidade, usaremos to duck out of. Vamos aos exemplos. They ducked out of the wedding. Eles saíram de fininho do casamento. She ducked out of the party. Ela saiu à francesa da festa. I'll try to duck out of the office. Vou tentar sair de fininho do escritório. Mais dicas sobre o que algumas expressões significam em inglês você encontra lá no Influx Blog e no próximo vídeo English Pills. Bye for now! Gente, aproveitando o começo de ano, você que quer fazer escola de idiomas, na Influx é uma boa opção. Eu faço inglês lá, super recomendo. Márcia, então, aí a constelação desvenda tudo isso, coloca a ordem, fala de novo.
soberano da hierarquia, pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. equilíbrio, dar e receber. Tá. E aí a pessoa entendeu tudo isso e pronto. Virou a chave. A pessoa tem uma tarefinha de casa, tem... Não, isso quando vai para o campo e aconteceu. Então vamos dizer, desse caso, dessa empresa, desse supervisor que tem lá, né, o gerente e tal, e esse daqui. Quando ele percebe isso, na constelação, esse rapaz não tá aqui, quem tá ali é o supervisor. A gente coloca uma pessoa para representar esse rapaz, né, esse líder. E a gente vai ver que esse líder já começa não respeitando a hierarquia. Quais são os primeiros arquétipos que apresentam pra gente a hierarquia em casa? Pai e mãe. Pai e mãe. Então, com certeza, ele tem um problema de relacionamento, ou com o pai ou com a mãe. E aí, a gente pega, então, esse caso desse rapaz e põe ele... E demite ele. Não, de jeito nenhum. O cara estudou em Harvard. Não estuda inglês. Vai embora, meu filho. Tá dando problema. Não, pelo contrário. A gente coloca o representante dele perante o pai dele. E ali a gente vê a dinâmica oculta. A dinâmica oculta, possivelmente, o pai morreu quando ele tinha 6 anos de idade. Então ele já teve que crescer, ele já teve que tomar uma postura de homem, principalmente se ele for o filho único homem, do homem da casa. Então ele não sabe respeitar a hierarquia de um homem antes dele. Mas como que resolve isso na prática, esse problema da empresa? Tudo na constelação, tudo no campo. Nesse campo, a gente, se for possível, né, se a alma desse rapaz estiver realmente aberta a tomar o pai dele. Então o pai está morto, a gente faz ele olhar, o representante olhar para o pai, e aí vem as frases de soluções. E eu só sei que deu certo através do representante. Porque o representante me fala, agora fiquei em paz com o destino Então, dele. e aí isso já se resolve desse jeito. Fiquei em paz com o destino dele. Consegue, a postura do representante levanta, olha para o supervisor e se põe pequeno, e também se põe pequeno perante toda aquela equipe, respeitando. Isso tudo está acontecendo no campo, ali, na hora. Aí o supervisor olha tudo aquilo sentadinho, né, vendo. A gente possivelmente vai ver que esse supervisor também quer resolver tudo e mais um pouco. Já vê a parte dele também, já põe em ordem o que for possível. Por isso que constelação não é milagre. E é só até onde é possível. E aí, pronto. Aí o supervisor, né, o cliente fala pra mim, pronto, Marcinha, agora cheguei lá, o cara vai estar tudo certo, vai bater continência, vai depender da sua postura. Porque a partir do momento que você viu o que levava ele a estar nesse papel e você, de alguma maneira, foi conivente com isso. Sim. Agora você muda a sua postura perante ele. O que é que você percebeu que você também precisa mudar? E aí talvez ele viu que aquele também não respeitava o pai dele. Entendi. Então quando ele chega na empresa, ele já chega com outra postura. Não arrogante, não de controlador, não, né, de só pensar nessa postura de comandante, mas de mais humano, de mais ouvinte, de mais percepção. Então a compreensão acontece no campo, no momento da dinâmica, mas que ele pode manter essa nova descoberta perante as atitudes futuras dele. Não tem como ele manter, isso já mudou dele. Algo muda, o sentimento muda. Mas vamos supor uma mulher, uma jovem que teve muitos relacionamentos e a menstruação dela não era regulada. Então ela vivia tendo sangramentos excessivos. Quando a gente põe no campo, ela quer engravidar. A primeira coisa é a alma dela, o corpo dela fala, vai olhar para o chão. A gente coloca uma pessoa, quando a gente coloca uma pessoa, a pessoa já faz a postura de um aborto. Eu já sei que teve um aborto. Na mesma hora, a representante dela ou se recusa ou cai em prantos, porque a alma dela está mostrando o caminho. E às vezes a dor de admitir que já teve um aborto não dá o lugar devido àquela alma, àquela criança, se sente culpada e não se sente merecedora de ter um novo filho, mas isso não está na cabeça dela, está lá dentro. E aí quando isso acontece e tudo muda, ali a pessoa fala, eu tive muito sangramento, pode ser, é possível, mas eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca fui no médico para saber, mas aqui a sua alma está dizendo que teve. E aí a pessoa vai
e se entrega àquele movimento. Isso é se entregar no campo. Entendi. Entregar o movimento que a alma está buscando se conectar. E aí aceita o destino, acolhe aquela criança, dá um lugar no seu coração, dizendo, eu tenho um filho. Que interessante. Gente, vocês estão achando também interessante? É muito, e aí acaba, é um fenômeno, passa-se, muda alguma coisa dentro da pessoa. E eu já tive relatos da pessoa que falou assim pra mim, olha, por várias circunstâncias hoje eu realmente não quero mais ter filho, mas eu quero apadrinhar crianças, eu quero trabalhar com crianças, eu quero fazer algo de bom com essa alegria que voltou a reinar dentro de mim. Ou às vezes, sem perceber, já engravida, ou leva um tempo engravida. Sabe, muda. Primeiro de tudo vai mudar dentro. Não dá para explicar. Eu falo que é o download que rola e leva um tempo para cada um. Mas o sentimento muda. Então depois que você muda um sentimento, não dá para você continuar no mesmo patamar, né? O mesmo padrão vibratório. Então aí você se abre para infinitas possibilidades da espiritualidade, de algo maior, fazer a diferença na sua vida. Olha, vou contar uma experiência, eu e o João, né, a gente vai compartilhar, contar, você me ajuda a lembrar um pouquinho disso, não vamos expor ninguém, porque eu nem conheço também as pessoas, né, você conhece, nem dá pra lembrar, né, depois que passa. Aí a menina levantou lá, contextualiza você, melhor. Ela queria olhar para uma situação, né, e onde ela tinha muita dificuldade. Com o pai, não era? Sim, mas o papel que você representou foi da mãe. É, isso. Mas ela chegou com uma questão com o pai, não foi? Com o pai, porque não estava tendo relacionamento com o pai. E ela, na verdade, queria ter mais coragem. E como ela ouviu meus vídeos, enfim, eu falo, meu pai é que dá o arquétipo da coragem, da confiança, né, isso pra gente. Ela estava tendo muitas dificuldades na faculdade, na vida, enfim. Então ela queria constelar essa falta de confiança. Não foi ela para constelar o pai. Ela foi constelar a falta de confiança. Olha a história, gente. E aí, cada movimento dela me levava para o pai. Quando chegou no pai, né, que daí a gente colocou também o João, né, e colocou você como a mãe dela. E a mãe dela estava presente. E qual era o problema? É a mãe que ainda tinha uma dor, uma dificuldade nesse relacionamento com o pai. Então é como se a filha dissesse assim, por amor e honra a você, minha mãe, eu também não vou com ele. Eu compro a sua verdade. E aí, como se ela estivesse dizendo isso, aí vem você como a representante da mãe e diz, tudo bem, é o pai dela, mas eu não confio nele. E a postura da mãe era exatamente isso. Como pai, eu acho que ela tem que ir, mas como homem, ele não serve. E aí eu disse isso, sei lá por quê. Porque eu me posicionei representando a mãe e eu falei assim, tudo bem, minha filha, vai, mas é contra a minha vontade. Vai, mas é contra a minha vontade. Pronto. Aí você fez uma cara e eu falei, o que foi? Eu falei alguma coisa de errado? Porque eu fiquei assustada. Você falou, não, é exatamente isso que você falou, é isso. E como que eu sabia que era isso? Não sei. Mas é porque o campo traz. Quando a gente está nesse campo, eu costumo dizer que é assim, ó, a gente fecha. Criamos aqui um campo, uma proteção holográfica, tá? Pronto, não entra mais pensamento de ninguém lá fora. E aí só está o pensamento das pessoas que estão aqui. E principalmente de quem vem constelar. Então a gente acessa exatamente o que está aqui. E aí você, mesmo você canceriana, né? Sentimento é aguçado, a intuição é aguçada. Por mais que você não perceba, mas já é intrínseca. Então você acessa exatamente até a fala da mãe, porque era exatamente isso. A mãe já tinha conversado comigo. Ah, já? E aí, e o pai, e o João estava representando direitinho, porque no fundo, o pai estava fazendo para proteger a filha da outra mulher. Porque ele não estava sabendo lidar com a companheira atual, e a companheira atual queria prejudicar a filha. Emocionalmente, né? Não de outro jeito. E deu pra ver ali claramente quando as pessoas, João, a gente se posicionou de um jeito ali em pé, ficou muito claro isso. Que é exatamente a dinâmica oculta, só que a gente olha com esses olhos e fala assim, ah não, mas ele tá sempre lá no celular, ele olha. Não, o que tá por trás dessa postura dele? É isso que a constelação mostra. Então um conflito vem de presente pra gente resolver algo. Uma doença vem
porque ela é o início de algo que está errado lá atrás. Só que para a pessoa ter coragem, né, eu costumo dizer, a gente até está nessa postura, né? Aí é o cliente, aqui é o constelador. Uma pessoa para sentar ali do meu lado, eu tenho certeza que a pessoa tem que estar muito afim de se curar. Essa é a pergunta do próximo bloco. Aguenta aí um pouquinho, vai falar disso já. Recadinho para você. Bom, voltando, você falou da cura. Se a pessoa estiver aberta, você consegue acessar com suas técnicas, experiência, perceber muito estudo, que fazer, se coloca a pessoa, se entra, se sai. Sim. Interferir e não interferir, né? Sim. Auxiliar na medida certa. Ok. Mas se eu vou lá porque eu fui obrigada, ou porque eu não acredito, ou porque eu só acho que a minha religião não vai permitir, sei lá o quê, porque tem muito isso, né? Não, eu sou católica, não, eu sou evangélica, não, isso não é de Deus, tem muito isso. Ok, aí a pessoa, a constelação acontece, a pessoa não quiser, mesmo assim ela acontece? Boa sua pergunta, e já esclarecendo, a constelação não tem cunho religioso nenhum. A constelação é um fenômeno, não dá para explicar, não tem nada a ver com religião. Até disse, né, que de repente tem lá uma maldição de família, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com religião, tem a ver com quem mandou aquilo para a família, e a gente acessa isso no campo. Agora, se a pessoa sentar aí, por exemplo, e ela fala assim para mim, olha, eu vim constelar minha mãe. Veio constelar sua mãe pediu para você constelar ela? Não, eu vim constelar minha mãe porque minha mãe que é o problema lá em casa. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é isso, não sei o que mais isso. E eu vi que a constelação tem tudo a ver, relacionamento, dinheiro, sucesso profissional com a mãe. Então eu quero constelar minha mãe. A primeira coisa, eu já sei que essa pessoa não está aberta. Porque uma pessoa que quer olhar para algo, a primeira coisa que ela vai me dizer é assim, Márcia, estou com um problema e eu não sei mais lidar, eu não tenho mais recurso. Ela vai falar da maneira dela. Ninguém, é isso? Ela chama a responsabilidade para ela. Perfeito. Eu quero resolver isso na minha vida. Outro dia foi uma pessoa lá e falou assim, olha, eu tô com medo da constelação. Eu falei, por quê? Porque eu tô com medo desse assunto que eu vou constelar, aparecer alguma coisa do meu marido. Daí eu falei, a constelação mostra segredo. Então, se você tem alguma coisa para esconder do seu marido, é melhor que o seu marido não venha na constelação. Mas ele já vai vir. Eu falei, então é melhor você não vir pensar o que você quer. Porque eu não manipulo. Você deixa mostrar ali. Deus me livre se meter. Depois quem que fica com a carga da responsabilidade do emaranhado? É verdade. E olha, isso eu falo com experiência. Muitas pessoas terminam um curso de constelação, formação, treinamento, seja o que for, e já sai constelando. Cada um que sabe de si. Mas eu falo de experiência própria. Eu levei 2 anos para realmente abrir uma constelação em grupo. Antes eu treinava com bonecos, com amigos, né? A gente fazia um laboratório da nossa história. E mesmo assim, por muitas vezes na experiência, eu me perdi. E eu fiquei doente por causa disso. Quantos consteladores já trocaram essa experiência comigo? Já sair fazendo constelação sem ter a experiência, sem ter curado o essencial na sua vida, que é o seu relacionamento com o pai e mãe. Se você não sente que você aceita o seu pai e a sua mãe como eles são, se você ainda tem ressalvas contra o seu pai e a sua mãe, ou se você ainda não consegue ter um relacionamento equilibrado com o pai e mãe, não vá olhar para a constelação de alguém sem você estar curado nisso. A primeira coisa que a gente precisa é ter autonomia no campo. Mas para ter autonomia no campo, a gente primeiro precisa aprender a se curvar. E se a gente na alma ainda não se curva perante pai e mãe,
a gente não se curva perante o destino do outro. E aí, não se curvando perante o destino do outro, a gente quer ser o salvador do mundo. E como salvador do mundo, a gente já teve um avatar que nos mostrou como que funciona. Então, é muito sério isso. Uau, que conceito. E eu já sofri na pele ataques espirituais, doença, perdas, exatamente por fazer isso com uma desordem primeiro dentro de mim. E olha que eu levei 2 anos treinando. Você já antecipou a pergunta, é isso mesmo. Como que você se prepara, né? Além de ler muito, estudar muito, mas como que você se preparou, né? Ou se prepara até hoje para interpretar, saber o equilíbrio de interfiro, não interfiro e se limpar. É o que você falou dos bastidores, né? As pessoas vão lá, deixam tudo lá, ou levam tudo de você, e aí vira um bololô. Outro emaranhado, energético, né? E é o que você falou, vocês que trabalham com cura, essa temporada, né, é uma temporada incrível, porque todos vocês terapeutas recebem muita carga. Sim, sim. E aí, como que você lida com isso para se limpar? Então, como eu disse para você no começo, depois da apometria tudo mudou. Porque até antes da apometria eu me emaranhei muito com as constelações que eu facilitei, mas muito mesmo. E a apometria veio para me abrir a consciência espiritual, não tem nada a ver com religião, né? De que somos energia, de que temos campo, de que temos ligações com o outro, de que o nosso pensamento, se ele não estiver de acordo com a nossa postura interna, né, em ordem, a gente se perde no ego, porque a constelação, ela é um valor significativo, né? Ela não é uma terapia assim de valor baixo, porque é um investimento. Imagina, a gente tem que estudar 2 anos, o valor do treinamento, né? A formação é altíssima, e mais os livros, e mais a própria terapia que a gente tem que fazer com a gente. Então é quase uma faculdade, né? É uma faculdade o valor. Então é claro que é um valor significativo. Então, muitas vezes, a pessoa investe nisso como uma profissão. E eu aprendi que isso não é uma profissão. Isso é uma missão da alma. E como missão de alma, a gente está ganhando muito mais auxiliando, né, sistemicamente, do que ganhando mais um cliente. Então, eu primeiro tive que aprender isso. A segunda coisa, o dinheiro, ele vem através do relacionamento que você teve com a sua mãe. Então, se eu ainda cobro da minha mãe que ela não me deu o suficiente, que ela não foi atenciosa, que ela me magoou, que ela foi uma mãe ruim, que ela foi uma mãe que faltou, eu estou dizendo isso para o dinheiro. Então, se eu estou dizendo isso para o dinheiro, não adianta eu ter milhões de cursos e milhões de técnicas para me limpar, se a minha alma ainda continua vibrando a falta. E na vibração, no campo vibracional, tristeza, raiva, mágoa, ressentimento, faz a sua frequência lá embaixo. Alegria, amor, satisfação, gratidão, eleva. Então pensa, se eu me ponho a servir com esse sentimento pela minha mãe, pode aparecer a coisa mais lamaçal que tiver aqui. Não vai impregnar em mim, porque eu não tenho ressonância com essa vibração. Então vamos lá. Eu vou resumir, né? Tem que fazer uma série, né, com a Márcia aqui. Vamos lá. O pai é o que dá coragem de vida, confiança, profissão alinhada e para o mundo. E a mãe? Dinheiro? Dinheiro, sucesso profissional, bons relacionamentos, inclusive amoroso, o sucesso no casamento, abundância, prosperidade e saúde. Gente, vocês sabiam disso? Eu tô... Ok. Aí a pessoa tem... Bom, peraí. Vamos para o último bloco. Deixa eu chamar.
Continuar para as considerações finais, infelizmente, você gostou desse brinco, Márcia? Fala a verdade. Lindo, né? Principalmente a cor. A cor, maravilhoso. E aí eu quero agradecer a Taveira Store, que tem uma lojinha no Instagram novinha, é da Renata, uma assistente que trabalhou comigo em casamento há muitos anos. E ela abriu essa loja e me deu de presente um monte de brincos e tal. E eu falei, eu vou usar e vou levar. Então aparecer aqui as redes sociais, entre em contato, vê lá baratinho. Não é R$10 esse brinco. Olha, uma graça, né? É bom que você compra bastante, pode variar. Bom, agora para as considerações finais, né? Entendido tudo isso, porque você falou um monte de coisa aqui, já fui, né, fui buscando aqui na minha própria vivência. Aí, ok, eu entendi, mudei minha postura com a minha mãe e com meu pai. A minha vida muda? Então, a primeira coisa é assim, ó, não dá pra mudar a postura com sua mãe e com seu pai assim. Se você tem hoje 40 anos e você perdeu sua mãe com 6 anos, você levou 34 anos vibrando e criando maneiras de sobreviver sem sua mãe. A constelação, ela reverbera ainda no seu sistema de 2 até 10 anos para frente. Então não adianta assim, constelei aqui e resolveu tudo. Não! Esse download que eu falo que acontece na alma, ele tem que ter um espaço para você deixar a dor embora também. Eu não consigo, e eu falo desse assunto, por isso que eu falei que se você quiser a gente marca, porque tem muito assunto. Eu não consigo imaginar o que é uma criança com 6 anos, 7 anos, que seja 14 anos, perder seja o pai ou seja a mãe. A vida, a nossa vida, o espelho da nossa vida é enxergar os relacionamentos, a vida, o pai, o mundo, através da mãe e do pai. Depois dos 14 anos, a gente vai levar para a sociedade tudo aquilo que foi ancorado aqui, que é minha verdade. Por que hoje a gente vê tantos relacionamentos conturbados? Porque o que eu aprendi na minha casa é lei. O que o meu marido aprendeu na casa dele é lei. Como que a gente faz isso dar certo? Como que a minha mãe me falou, e eu vivi isso com ela, a verdade dela, emocional dela, que a gente deve ajudar, não importa quem. Se um bêbado bater na porta da sua casa, não importa se ele está bêbado, ele quer um prato de comida, você dá. E se lá na casa dele, ele aprendeu que precisa se proteger de pessoas que bebem, de pessoas que usam droga. Se tiver na rua um drogado, eu tenho que atravessar porque eu preciso me proteger, porque ele é mau, ele vai me prejudicar. Ou você ouve muito que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é bom, que pessoa rica não é humilde. E é por isso que eu ouvi, né? E fala, não, se pessoa rica não é humilde, não é bom, eu não quero ser rico. Exatamente. Aí a pessoa não quer ganhar dinheiro. Tá ligado nisso, então? Tá, porque você vivenciou a verdade da tua mãe. Sim. E aí no relacionamento, seja esse o primeiro exemplo que eu dei, eu vou atuar de acordo com a minha verdade. Bater alguém na porta da minha casa, eu abro a porta. E ele já vai brigar comigo. Onde já se viu? Você... E ao contrário, a gente está passando na rua, alguém está pedindo um dinheirinho e ele já xinga a pessoa, já quer atravessar a rua. E eu falo, por que você fez isso? A gente começa um conflito. Porque ele defende a verdade dele, eu defendo a minha. Então, ou seja, o que a gente vive no nosso núcleo familiar é a lei. E aí, então, você 34 anos
viveu essa lei e agora você descobriu que não é bem assim. E você faz o que com aquela criança? Pois é. Então tem um tempo de maturação. O primeiro passo é você olhar para a dor e deixar aquilo ir. É aprender a se curvar perante o destino da mãe, aceitar essa mãe, e não é viver no vazio, é dar um lugar aonde a mãe realmente merece, que é viva no seu coração. E a partir disso é você, todas as vezes que você for se relacionar com alguém, ou se você for trabalhar para ganhar esse dinheiro, é dizer, por amor e honra a você, mãe, que me deu a vida, mesmo que o seu destino foi cedo. Eu fico muito, muito tempo aqui para viver aquilo que você não pôde. Para tudo aquilo que você me deu, mesmo que isso tenha custado a sua vida, eu faço valer. E só assim você se abre a receber abundantemente. Uau! Então essa postura leva um tempo. Essa postura não é da noite pro dia. E ali, por isso que eu brinco, né? Quando a pessoa senta ali, ela tem que estar muito afim, porque se eu já percebo que é uma criança que está aí, querendo constelar, responsabilizando o outro, eu já não facilito a constelação dela. Isso é uma exposição, né? Porque a pessoa está na frente de outro. Por mais que ninguém conheça, ninguém tem nada a ver, mas é uma exposição. E eu não deixo essa postura sair de mim, porque eu aprendi, inclusive, modelando o Bert Hellinger. Ele foi muito crucificado, foi muito julgado, mas ele fez a diferença nessa humanidade. E até por honra ao que ele deixou, eu faço o que eu puder da maneira correta. E você foi? Bom, todos nós que chegamos a esse tipo de terapia holística, a gente sempre vem motivado pelas nossas questões, né? Eu vejo isso, né? Sim. E aí, pra finalizar... Ai, gente, eu sei, eu queria muito ficar mais. Mas pra finalizar, além de ter 2 mensagens incríveis aqui, mas pra finalizar, a pessoa que quer constelar, quanto custa, a partir de que idade ela pode, contraindicação tem? Sim. Por exemplo, uma pessoa que está com demência, não dá para ela ir constelar, né? Ela própria, porque a constelação ela vai abrir o campo se a alma da pessoa estiver aberta àquela cura. Então, uma pessoa que está demente, né? Vamos supor, sei lá, meu avô ficou demente, ele está tendo muito problema e de vez em quando ele toma consciência, então eu vou levar ele para constelar. Não dá, porque tem que ser um motivo ele tem que sentir, ele tem que falar, eu quero dar esse passo, eu quero olhar para isso. Então a primeira coisa tem que ser a própria pessoa que queira. Tá? Então, eu vou constelar pelo meu filho, porque meu filho é autista. Também não é assim. Você pode constelar o que tem no destino do seu filho ter seguido, que você pode melhorar o relacionamento dessa situação, inclusive em você aceitando isso. Então tem essa conotação, sabe? A pessoa tem que ir buscar por ela. Tem que ter um incômodo nela, tem que ter uma vontade nela de olhar, de mudar aquela situação por ela. Esse é o primeiro passo. Crianças eu constelo com bonecos. Então eu utilizo o bonequinho para fazer constelação de criança a partir de 3 anos de idade. Que já fala, a gente já consegue ter uma comunicação. Eu pouco trabalho com criança hoje, mas não excluo, eu atendo. Então, com bonecos, crianças, em grupo. Pode ser um adolescente acima dos 15 anos, mas que ele também queira. Porque já aconteceu da mãe falar, não, você vai lá constelar. Aí o rapaz chega, né, baita do menino, quando vi, tinha 14 anos. Eu falei, meu Deus do céu, você é maior que eu. E aí ele falou, não, eu vim aqui porque minha mãe falou que é bom. Eu falei, então você chama a sua mãe para sentar aqui. E ele ficou todo desconcertado, e a mãe estava na recepção esperando. Dele, mas ela falou, eu falei, eu respeito muito a sua mãe e respeito mais ainda o seu destino, que escolheu a sua mãe. Então você chama a sua mãe lá. E aí ele foi, eu falei, você senta aí um pouquinho. Se você quiser, é você, senão... Então, para constelar, tem que ser quem queira e quem está afim mesmo de resolver. Se vir querer fazer pelo outro ou querer mudar o outro, comigo não vai abrir o campo. E o legal é que se vá a pessoa sozinha, sem o marido, sem o filho. Se tiver segredo, se a pessoa não quer compartilhar com o marido as dores, as dificuldades, o passado, enfim, é melhor não ir. Porque eu já passei, olha, eu já facilitei mais de 1.300 constelações.
vi de tudo. E eu sei que vou ver muitas coisas ainda. Mas teve uma que o senhor foi para constelar um câncer de próstata e chegou na amante. E a mulher tava lá. Puta merda! E aí? A mulher começou ela a literalmente dar piti e começou a falar, eu tô passando mal, vamos parar tudo, você tem que me levar pro hospital. E ele olhava pra mim e eu continuava deixando o campo acontecer. Até que teve uma hora que eu falei pra pessoa que levou, né, que indicou, eu falei, você pode auxiliar ela, porque eu não vou parar o campo. Claro. E aí eu olhei pra ele e ele fez assim, tipo, continua. E aí eu resolvi, né, foi até onde era possível. E o câncer de próstata nada mais era do que ele se negar como homem, porque aquela mulher não queria mais saber dele. Mas ela fez uma chantagem pelos filhos que ele ficasse no casamento. E a amante ainda esperava ele. E ele ainda tinha amor pelaquela mulher. Caraca! A alma mostra o caminho, não adianta. Por isso que a constelação é para quem quer a cura na alma. Quem quer só quero ver o que está acontecendo lá na minha empresa. Assim também eu tô falando do meu trabalho. Eu não facilito, eu acho uma perca de tempo, uma perca de energia e um desrespeito com esse trabalho. Então eu não faço. Porque é um trabalho lindo! Maravilhoso! Nossa, gente, pelo amor de Deus! Não, eu tô arrepiada. Olha, mesmo. Bom, preço. Pode falar preço? Valores, né? Não tem preço. Isso. A constelação individual, né, quando quer com os bonecos, que eu também faço para adultos, para criança o valor é diferenciado, eu não sei de cabeça, mas para adultos é R$500. Para eu levar a minha história e fazer sozinha. Sozinha com bonecos. Em grupo é 455. E aí eu posso fazer online também, até com gente do Canadá, da China, do Japão. E se eu quero participar, e na carona? Ah tá, participar é R$31. R$31. Eu espero que eu esteja certa, 31 ou 32. A Márcia deu uma dica muito legal. Quando eu fui conhecer o seu trabalho para te trazer para o programa, você falou, olha, eu sugiro que você venha participar primeiro para entender como que é a dinâmica. Eu já tive aquela cartaz daquele tamanho. Eu achei que o teu conselho foi eu falei, ok, eu vou aceitar porque você sabe o que você fala, né? O que o profissional sabe. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, se você gostou, tem interesse em conhecer esse trabalho que é lindo e realmente se curar, né, de dentro para fora, e se autorresponsabilizar, né, por tudo que vai descobrir e por tudo que vai ter que atuar, né? Não, e crescer, porque cresce. Crescer. O universo não manda nada pra criança. O universo vai mandar uma BMW pra uma criança de 5 anos? Mal manda uma bicicleta. Nem sabe, Então pensa agora o adulto nessa postura, né, de potência, de divindade, de coerência, de responsabilidade. O universo está disponível para mandar coisas grandiosas. Amém. É isso. Então, se você quer ter um pouquinho, ó, por R$31 você pode entrar, participar, ver como é que é. Eu peguei uma carona, como você falou, no banco da frente lá, porque olha, foi muito interessante o que eu vivi, o que eu aprendi. Foi incrível. Bom, mais alguma coisa? Recadinho final? Dá um recadinho final aí. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a Sandra, né, ela que na verdade começou esse movimento com você, então a você pela oportunidade, pela confiança e principalmente pela sua mãe, né, essa mulher que deu a vida a essa outra mulher tão maravilhosa que é você. Assim como eu também agradeço aos seus pais por ter dado essa oportunidade e também a sua mãe. O sucesso profissional é a face da mãe. Eu imagino o quanto a sua mãe te nutriu com tudo aquilo que foi de melhor que a sua alma necessitava. Então, sou muito grata a essa grande mulher. E, claro, agradecer a minha mãe, que sem ela, com certeza, eu não teria encontrado a constelação familiar. A grande cura que eu já recebi na vida é agradecer e me curvar perante essa mulher, a mãe perfeita para mim. E agradecer, né, principalmente ao Beth Hellinger, que trouxe essa maneira, né, de olhar aquilo que está oculto, sem cunho religioso, né, mas ligado totalmente ao universo, à consciência espiritual, que realmente a nossa alma busca por essa liberdade. E cada um de vocês, né, que sentir no coração, independente de ser comigo, aonde for, mas busquem resolver esse conflito que começou, às vezes, lá no ventre da sua mãe. O planeta precisa de pessoas melhores, principalmente de filhos melhores.
E eu sinto que nós estamos nessa era de Aquário precisando dessa mudança radical nas nossas almas. Isso para começar ao que estão aos nossos redores. Mas depois eu tenho certeza que isso vai reverberar no planeta e a gente vai fazer a diferença nisso. É isso. Gratidão. Gente, eu não sei o que falar. Vou falar assim, entre em contato, as redes sociais da Márcia estão aqui. Eu quero constelar. Tá bom. Porque a carona que eu peguei foi incrível. A gente vai se ver muito ainda. Que bom. Gente, é isso. Temporada Oráculos e Terapias tem muito mais por vir. A Sandra que você mencionou é a Sandra que estreou a temporada com Barco Cigano, né? Incrível também. E aproveitando, né, esse ano de Oxum, aqui ó, Oxum, Oxalá. amor, Oxalá, Branco. por isso que eu vim de branco, exatamente. Porque a vida é assim, né, e a gente precisa se ajudar, se autocurar e trazer auxílio para as pessoas, né. Do que tá oculto. E esse programa é para isso, para mostrar para as pessoas, né, que tem tanta coisa legal, que você pode não ir naquela constelação, mas vai no outro, vai, não sei, mas procura junto. A alma sempre encontra o caminho. A alma encontra, é isso Seja aí. onde for. Gratidão, amei, muito bom. Até o próximo programa, um beijo grande, tchau.